Capítulo 19. O encontro com a luz. Quase 2 anos haviam se passado desde a chegada de Sebastião à cidade que vivia Gabriel. O desiludido empresário agora vivia entregue às suas recordações do passado, algumas doces, outras amargas. A separação da esposa e a ingratidão dos filhos dilaceravam-lhe o espírito. Angustiado, ele pensava em tirar a própria vida. Há muitos anos fumava, mas nesses 2 últimos anos o hábito havia tornado-se contínuo, acendendo um cigarro atrás do outro. A dor também lhe trouxera uma nova amiga, a bebida. O total isolamento da sociedade, a ausência de amigos e até mesmo empregados, colocou Sebastião em um clima altamente depressivo. Sempre de janelas fechadas, com uma garrafa de bebida na mão e um cigarro na outra, pouco a pouco, Sebastião ia destruindo seu maior patrimônio, a própria vida. Cultivando vícios e longe de conversas sadias, ainda mais com o coração envolvido em mágoas e rancor, Sebastião abriu as portas para o assédio de infelizes visitas espirituais. Os irmãos distanciados do amor de Cristo atacavam-no constantemente, impelindo-o ao suicídio. Certa tarde, fomos à casa de Sebastião. Ele estava sentado em uma poltrona de seu escritório, onde passava as tardes ouvindo música e recordando os bons tempos de sua vida. Esse procedimento é muito saudável, mas quando executado pela ótica de quem tudo perdeu, torna-se um grande martírio para a alma. Junto a ele estavam os infelizes espíritos obsessores. Estes passavam todo o tempo possível com ele, bebendo e fumando em uma simbiose perfeita. Tentavam matá-lo de toda forma. Espíritos que se sentiam prejudicados por Sebastião num passado distante desejavam o seu imediato retorno ao mundo dos espíritos para lá o fazerem sofrer as consequências da desforra cruel. Após sugarem a vibração do álcool e do fumo, pela qual Sebastião alimentava os vícios daqueles irmãos perturbados, começavam eles uma grande tortura mental. Pressionavam-lhe o cérebro com as palmas das mãos, causando-lhe uma forte dor de cabeça, e após começavam a soprar-lhe no ouvido maus pensamentos, como verdadeiros demônios. Vamos lá, velho imbecil. Pega o revólver e explode a cabeça. Estamos aqui te esperando. Não te daremos um minuto de sossego. Tu vais pagar até a última moeda por todo o mal que nos fizeste. Ouvindo aquelas palavras, Sebastião abriu uma gaveta da mesa, ao lado da poltrona, sacou um revólver e colocou-o na boca. Estava tocando uma bela música de Johann Sebastian Bach. Decididamente, a música não era compatível com aquele infeliz momento. O sublime compositor mantinha os mais elevados pensamentos quando compôs aquela música, há séculos atrás. Mas ao lado, jogado para escanteio por seu próprio pupilo, estava o anjo da guarda de Sebastião, que há 2 anos atrás havíamos conhecido na antiga residência do ex-empresário que ele deixou de herança para os filhos. De joelhos, o espírito protetor implorava a Jesus auxílio. Sentia que seu protegido estava em um momento muito delicado. Já não conseguia mais intuí-lo, pois ele estava completamente entregue a uma vibração inferior. Sebastião estava nas mãos dos espíritos que o queriam destruir, única e exclusivamente por sua própria invigilância. Por esse motivo, Jesus nos ensinou a orar e vigiar. Sem a prática dessas duas palavras mágicas, perdemos o contato com nossos espíritos protetores e ficamos indefesos, nas mãos daqueles que se identificam com os infelizes pensamentos destrutivos, que às vezes cultivamos. Quanto mais o seu anjo da guarda se esforçava em preces, mais decidido Sebastião ficava. A recordação dos últimos sofrimentos o estimulava mais e mais. Aliando a dor à influência nefasta dos obsessores, Sebastião, pouco a pouco, ia puxando o gatilho. Quando restavam apenas alguns milímetros para a arma efetuar o disparo, milagrosamente alguém bateu a porta, não a da rua, mas a do escritório. Assustado, Sebastião guardou a arma na gaveta, enxugou as lágrimas e perguntou: Quem está aí?
A porta então se abriu. Estávamos todos no escuro, mas quando a porta foi aberta, a luz se fez. Foi uma cena maravilhosa. Cegos, ainda pela escuridão, não podíamos enxergar claramente a figura que fitava, silencioso o ambiente. Mas notamos logo a mudança de vibração no local. Os espíritos perturbados pareciam ratazanas fugindo da luz imensa que vinha da porta. Logo nossos olhos conseguiram enxergar claramente. Era Gabriel, no auge de seus 18 anos de idade, com cabelos longos à altura dos ombros e com seu encantador olhar, o anjo disse: Desculpe-me, eu estava passando pela frente da sua casa. Bati palmas, mas ninguém atendeu. Vi que a porta estava aberta e senti um forte impulso para entrar. Sabe, eu estou ajudando o Padre Antenor a angariar fundos para a festa de São Francisco de Assis, que acontecerá agora em outubro. O espírito protetor de Sebastião ficou completamente extasiado com o retorno de sua súplica. Obrigado, meu Deus, obrigado. Não somos dignos dessa intervenção de tua infinita misericórdia. Peço-te apenas um pequeno auxílio e tu envias o maior entre os encarnados até nós. Como poderia agradecer-te, meu Deus? O menino Luz está entre nós, graças a Deus. O guia espiritual de Sebastião sabia que Gabriel cruzaria pelos caminhos da vida com seu tutelado, pois isso já estava planejado pelo alto há muito tempo, mas não sabia que seria em um momento tão especial e tão importante. Portanto, ele ficou em estado de graça ante a bênção recebida. Sebastião também registrou a nova vibração do ambiente, sentindo mais paz e luz. Envolvido pela suave voz de Gabriel e por toda sua simpatia, sentindo ainda a sua vibração angelical aliada de Danúbio, que estava sempre ao seu lado, o perturbado Senhor disse: Sente-se, meu filho. Gabriel aproximou-se com um olhar que abençoou todo o ambiente. Se porventura ainda existisse alguma vibração negativa naquela casa, com aquele poderoso olhar se desfez. Os obsessores estavam já a quilômetros ali, assustados com uma luz que nunca haviam visto igual. Antes de sentar-se, o anjo disse: Adoro Bach. Com certeza é o compositor clássico que mais se aproximou da música que eleva nossos sentimentos à glória de Deus. Pensei que os jovens só gostassem dessas barulheiras modernas. Espanta-me que você aprecie esta boa música. Prefiro Vivaldi e Mozart, mas a área na corda-sol da Suíte Orquestral número 3 é a mais bela música já concebida por um ser humano, na minha opinião, é claro. Alegre com a conversa, de que já não desfrutava há anos, Sebastião esboçou um belo sorriso. Ele não se dava conta de que o cheiro de bebida que saía de sua boca era insuportável. Gabriel, espírito forjado na infinita problemática do gênero humano, não demonstrava em um segundo sequer asco ou repulsa pela situação de Sebastião. Tratava-o como um grande amigo que há anos não via. Os dois ficaram horas conversando sobre música clássica. Gabriel, espírito de extrema inteligência, conhecia pormenores sobre o assunto, o que muito impressionou aquele homem desiludido da vida. Sebastião corria de um lado ao outro como uma criança, procurando entre seus CDs músicas para mostrar a Gabriel e perguntar-lhe sua opinião. O anjo de Deus, serenamente, pediu-lhe autorização para abrir bem as janelas e, assim, iluminar o ambiente com a luz divina do sol. Observando Gabriel abrir as janelas, Sebastião percebeu a majestade dos gestos do belo jovem. Pensou: como eu gostaria que meus filhos fossem assim. Por quantos anos quis ter um minuto dessa conversa que tenho com esse rapaz com meus filhos. Trocar ideias sobre boa música, conversar sobre algo construtivo. E isso que Gabriel só havia falado de música. Imaginem, então, quando o anjo começar a falar das coisas de Deus. Os dois novos amigos passaram mais algum tempo conversando. Sebastião estava encantado com a serenidade e a personalidade marcante de Gabriel. Os olhos, espelhos da alma, demonstravam o caráter angelical do enviado de Jesus.
No momento da despedida, Gabriel perguntou se poderia retornar no dia seguinte para conversarem mais sobre música e outros assuntos. Sebastião, satisfeito com a espontaneidade do rapaz, concordou, convidando o jovem para o almoço. E Gabriel respondeu: Está bem, após sair da faculdade eu venho para cá. Você está na faculdade, Gabriel? Sim, iniciei esse ano o curso de medicina pela Universidade Federal. Nas últimas despedidas, Sebastião perguntou ao anjo: O que você prefere comer no almoço amanhã? Gabriel, se ligando ao assunto do almoço, respondeu: Frutas, e despediu-se, prometendo retornar no dia seguinte. Enquanto Gabriel caminhava pelas calçadas do agradável bairro em que morava, Sebastião observava do portão de sua casa o rapaz que lhe deu novo ânimo para viver. Sem dizer uma palavra de censura, havia reerguido um coração à beira do suicídio. De onde vem tamanho poder? Pensava Sebastião. Ao lado de Gabriel corriam crianças. Simpáticas senhoras o paravam para conversar, com um sorriso que ia às orelhas. As moças também não conseguiam resistir a tamanha beleza. Acenavam para o anjo de Deus com um brilho nos olhos. A rapaziada acenava e convidava Gabriel para um jogo de futebol. O anjo retribuía o cumprimento e confirmava a presença na partida em questão. Sebastião estava impressionado com a alegria em torno daquela personalidade que era seu vizinho há 2 anos, mas que ele nunca havia visto. Pudera, trancado em casa, saindo raramente e somente para resolver os assuntos mais necessários, desconhecia por completo toda a vizinhança, que vivia feliz e alegre naquele bairro agradável. Com outros olhos, Sebastião começou a ver a vida que o cercava. Encantou-se com uma árvore em sua própria casa, que estava florida. Ele não havia percebido que a época das flores havia chegado. O sol de final de tarde banhava-lhe o rosto. Ele lembrou, então, das palavras de Gabriel. Vamos abrir bem as janelas e, assim, iluminar o ambiente com a luz divina do sol. Sebastião correu para dentro de casa e retornou com uma cadeira para sentar-se ao lado de sua árvore e, assim, receber, junto com a natureza, os últimos raios daquele belo dia, onde ele reencontrou a força de viver. Os vizinhos, vendo aquela reação insólita do arisco morador, passavam e acenavam para ele, com alegria. Sebastião retribuía o cumprimento com um brilho nos olhos e no coração. Do outro lado da rua, sentados em um muro, estavam os espíritos obsessores que, algumas horas atrás, quase levaram Sebastião ao suicídio. Hermes e eu atravessamos a rua e fomos ouvi-los. Quem era aquele sujeito iluminado? Era Jesus? Era Jesus? Não, não. O Nazareno não desce assim. Ele está sempre ocupado com assuntos mais relevantes. Se não estou enganado, aquele rapaz deve ser Gabriel, que reencarnou há alguns anos para uma grande tarefa entre os homens. Só pode ser ele. Vocês viram a força daquela luz? Queimou-me os olhos. Olhando para Sebastião, sentado ao lado da árvore, que parecia protegê-lo, o cruel chefe dos obsessores disse: A casa está toda envolvida em luz. Aquele rapaz limpou completamente nossa influência perniciosa. E vejam o velho, está envolvido em luz. Hoje não poderemos fazer mais nada. O grupo sinistro estava se preparando para partir quando o irmão responsável pela tutela de Sebastião disse-lhes: Irmãos, esperem um momento, eu gostaria de falar-lhes. O que você quer? Estive ouvindo a conversa de vocês. Aquele que visitou meu protegido era realmente Gabriel. Ele prometeu retornar amanhã também, e pelo que sei, os dois ficarão muito amigos, ou seja, Sebastião reformará sua casa mental e, estando ao lado de Gabriel, será impossível qualquer tipo de assédio por parte de irmãos com más intenções. O que é? Tu pensas que conheces as nossas forças? E ainda vens querer contar vantagem. Nada disso, meus irmãos. Quero apenas ajudá-los a entrar naquela casa novamente. Todos entreolharam-se, intrigados, e o protetor de Sebastião continuou.
Irmãos, chega de vingança e sofrimento. Se Sebastião errou com vocês, pensem naqueles a quem vocês também causaram prejuízo. Eu convido vocês a entrarem comigo naquela casa amanhã, quando Gabriel lá estiver com Sebastião, para que todos possam desfrutar da luz e da paz de um verdadeiro anjo de Deus. Desconcertados com a inusitada situação, todos concordaram. No dia seguinte, na hora do almoço, Gabriel estava lá. Com os livros embaixo do braço, o anjo ingressou na sala da casa, que agora estava limpa e arejada. As janelas abertas permitiam o acesso da luz, ofertando um outro clima à casa de Sebastião. Os obsessores de Sebastião estavam todos sentadinhos ao lado do espírito guardião de Sebastião. Com as intenções mudadas, foi-lhes possível ingressar no ambiente sem sentirem as dores que a luz causa nas almas com sentimentos perversos. Ao verem Gabriel, todos ficaram deslumbrados. Como estavam no plano espiritual, eles podiam ver a imaculada luz que envolvia todo o corpo físico do anjo de Deus. Logo atrás entrou Danúbio, que causou um espanto geral em todos, devido à elevada condição do anjo guardião de Gabriel. Os inimigos de Sebastião ficaram com receio de serem enxotados por aquela entidade iluminada. Mas o comportamento dos espíritos iluminados é bem outro. Vendo-os, Danúbio esboçou um grande sorriso e aproximou-se deles com grande simpatia e amor, o que os aliviou. O protetor de Sebastião, aproximando-se de Danúbio, disse-lhe: Nobre benfeitor, achei interessante que esses irmãos apreciassem as palavras de Gabriel. Espero não ter sido imprudente. Danúbio abraçou o protetor de Sebastião e a cada um dos obsessores, doando-lhes uma grande cota de luz. Os irmãos perturbados nem imaginavam que poderiam um dia sentir tão pura energia invadir-lhes a alma. Em lágrimas, todos aguardaram a palavra amigável do sublime mentor espiritual de Gabriel. Fico muito feliz com a presença de todos, e vocês não serão os únicos a assistirem às palavras de Gabriel. Logo mais chegarão outros irmãos para assistirem a esses raros momentos de paz, onde o encarnado se digna a falar palavras de luz. Analisando essas palavras de Danúbio, lembrei-me das reuniões do Evangelho no Lar, muito comuns entre nós espíritas. Através da vidência, podemos observar o incontável número de espíritos que assistem a essas reuniões. As raras famílias que realizam essa reunião de amor auxiliam a um infinito número de irmãos desencarnados que precisam ouvir as palavras de Jesus para encontrarem a paz. Infelizmente, quando esses irmãos desencarnados procuram a casa de seus familiares para uma palavra de conforto, só encontram conversações fúteis ou então as deprimentes telenovelas. Se todos dedicassem pelo menos 30 minutos por semana para a realização da leitura e de comentários sobre as passagens do Evangelho de Jesus, o mundo hoje em dia já estaria bem mais feliz e pacífico. Através dessa reunião de amor, paz e fé, nós podemos auxiliar a familiares que partiram e também realizar o que estamos vendo com Sebastião, a doutrinação de espíritos que procuram nos obsediar, devido a males que praticamos em um passado remoto ou recente. Através dessas reuniões, todos da família aprendem a cultivar a paz, o amor, a tolerância, a paciência e outras virtudes cristãs. E o mais importante, muitos dos conflitos familiares são resolvidos através de uma mágica simples, o diálogo cristão. Hermes chamou-me a atenção. Gabriel e Sebastião já estavam sentados à mesa, que estava repleta de frutas e também de feijão, arroz, saladas e carnes. Antes de começarem a comer, Gabriel perguntou a Sebastião: Posso fazer uma oração de agradecimento pelo alimento? Sebastião, impressionado com as atitudes tão diferentes da média dos jovens da idade de Gabriel, assentiu imediatamente. O anjo então orou: Senhor, agradecemos pelo alimento que tu nos ofereces, que os frutos da terra possam sempre alimentar o mundo, e que a esterilidade dos campos jamais ocorra nessa pátria amada.
que tu nos ofereceste por berço. Inspira, Senhor, os dirigentes do nosso país para que eles não se esqueçam da imensa multidão de famintos que vivem à margem da sociedade. Ilumina também, Senhor, nossos corações, para que façamos a nossa parte nos ofícios da caridade, auxiliando aqueles que sentem a dor que a falta de alimento proporciona. Abre os olhos, Senhor, dessa humanidade que insiste em ter o direito de reclamar, mas não se acha nunca no dever de ajudar. Que assim seja. Todos os espíritos desencarnados ali presentes estavam deslumbrados com a luz e a paz que a voz de Gabriel emitia. O sentimento que ele havia colocado na oração despertou os corações mais empedernidos naquela assembleia de desencarnados. Sebastião também achava-se emocionado com as palavras santas proferidas pelo anjo de Deus. Gabriel serviu-se de feijão, arroz, algumas saladas e muitas frutas. Desprezou a carne de animais que jamais ele havia colocado na boca. Espírito de elevada hierarquia espiritual, Gabriel não conseguia alimentar-se com os fluidos pesados causados pelo sacrifício animal. Aquele que veio para trazer a vida não poderia manter suas energias físicas com a morte de animais que possuem o mesmo direito à vida que nós. Sebastião então disse: Bela oração, Gabriel. Pelas suas palavras, vejo que você tem muita intimidade com as coisas de Deus. Sim, meus pais sempre me deram uma educação voltada para a religiosidade. Desde pequeno, ajuda nas obras da igreja de nossa paróquia. E direcionando-lhe um expressivo olhar, perguntou: E o senhor frequenta alguma religião? Sim, sou católico, mas ando meio afastado. Há 2 anos, para ser mais exato. Poderíamos ir juntos à missa no domingo. Iria conhecer meus amigos e a comunidade da paróquia. O senhor irá adorar o padre Antenor. Ele é um homem muito bom. Por favor, Gabriel, não me chame de senhor. Está bem, mas Sebastião é muito comprido. Vou chamá-lo de Bastião. Ao ouvir a forma reduzida de seu nome, que somente sua mãe usava, Sebastião deixou correr 2 lágrimas dos olhos. Lembrou, então, daquele dia fatídico em que sonhara com ela e, logo após, viveu os tristes momentos em que escutou a conversa dos filhos de dentro da despensa de sua antiga casa. Gabriel, percebendo as lágrimas, pediu a Sebastião para que se abrisse com ele. O velho, que necessitava há anos de um confidente, não se fez de rogado. Meu filho, há 2 anos faleceu minha esposa. E também era minha mãe que me chamava de Bastião. Quando você me chamou assim, fez-me lembrar dela. Desculpe, se quiser eu posso chamá-lo de Sebastião. Não, não, por favor. O tom da sua voz lembra-me dela. Chame-me quando quiser de Bastião. Gabriel sorriu e disse: Eu tenho uns livros espíritas muito bons que narram a vida no mundo espiritual e que também nos dão notícias de parentes queridos que partiram para o mundo espiritual. Todos trazidos graças à mediunidade abençoada de irmãos de boa vontade. Livros espíritas? Mas você não é católico? Sim, eu sou católico, mas também sou espírita. E respeito e me interesso por todas as religiões sinceras que sigam os ensinamentos de Jesus. Mas o espiritismo se envolve com bruxarias e é contrário aos ensinamentos cristãos. Está enganado, meu amigo. A doutrina espírita é o advento do Consolador prometido. Através das sábias elucidações dos espíritos, conseguimos compreender melhor a mensagem de Cristo, sem as distorções que os séculos impuseram à verdade do Messias. Infelizmente, alguns fanáticos religiosos atacam a doutrina espírita mais por desconhecimento do que por maldade. Os ensinamentos espíritas significam liberdade. É a fé raciocinada. A partir dela, podemos descobrir todos os fenômenos que envolvem a vida criada por Deus e, assim, conquistarmos uma fé verdadeira, livre do medo e da desconfiança. Jesus, no tempo em que esteve conosco, não pôde trazer a verdade de uma forma clara,
pois o homem daquela época não estava preparado para tais revelações. Mas ele prometeu-nos que, quando chegasse o momento, ele nos enviaria mensageiros para elucidar as coisas mais sagradas. E isso está acontecendo há mais de 150 anos através da doutrina espírita. Através de mais essa janela divina que Jesus descortina, podemos compreender melhor os seus conceitos de luz. O perdão ilimitado que ele sempre nos ensinou, compreendemos melhor através da lógica das reencarnações a que o espírito se submete por infindáveis séculos. Como não perdoar aos nossos semelhantes, se talvez aquele mal que sofremos pode ser fruto do mal que causamos a esse que nos odeia em um passado distante? Por meio desse canal de luz que a alta espiritualidade abre aos homens de boa vontade, poderemos reavivar o Cristo na alma da humanidade entorpecida pela fragilidade atual das religiões convencionais. Os espíritos ouviam atentos as palavras de Gabriel. Muitos ali precisavam ouvir aquelas palavras sobre o perdão, inclusive os obsessores de Sebastião. Também eles haviam prejudicado Sebastião em esquecidas vidas de um passado distante. O protetor de Sebastião abraçou a todos, demonstrando não estar magoado com toda a dor que ele e seu protegido sofreram naqueles últimos anos, impostas por aqueles irmãos até então desviados do bem. A palavra de Gabriel, envolvida em magnético amor, cativava a todos ali presentes. No rápido período do almoço, as elucidações de Gabriel, a sua serenidade e o tom cativante da sua voz haviam convertido espíritos que permaneciam há décadas aprisionados em seu próprio ódio. Sebastião, ao despedir-se de Gabriel, nem percebeu as grandes realizações espirituais que ocorreram na sua casa naquele dia. Almas que cultivavam ódio ferrenho por anos, agora pediam-lhe desculpas por todo o mal causado. Sebastião, sentindo essa vibração de paz, orou a Deus pedindo que o sublime Criador iluminasse seus caminhos e, se tivesse praticado algum mal em seu passado distante, como havia dito Gabriel, que ele perdoasse os seus erros e que todos os que estivessem sido prejudicados perdoassem também as suas faltas. Os espíritos obsessores sentiram-se confortados com aquela oração sincera de Sebastião e partiram em paz, em busca de novos rumos de amor e de luz. A partir daquele dia, Sebastião estava livre de uma influência oculta que minou sua vida por longos anos. Quantos encarnados sofrem essa mesma influência de espíritos vingativos e não se dão conta? Quantos ficam impressionados com a má sorte que os assalta, alegando que tudo dá errado em suas vidas devido às explicações mais sem cabimento? E a solução está única e exclusivamente na oração e na busca da prática de uma vida verdadeiramente cristã. Aquele que se diz cristão e não perdoa nem a menor das ofensas, não pode jamais exigir do Pai uma vida feliz e tranquila.